Vou passar então aqui para o outro lado do Atlântico, para o meu amigo Fernando. Este negócio não tem fronteiras e o Fernando é uma prova disso. Fernando, conta-nos o porquê de abraçar este projeto e o que é que tens aprendido connosco. E nós contigo, obviamente. Bem-vindo. Olá, galera. Estou falando com vocês aqui da cidade de Curitiba, aqui do Brasil. Para quem acha que não tem brasileiro no negócio, tem muitos. Independente do local que você tem, que você está, é possível trabalhar nesse negócio. Pessoal, muito boa noite. Por que eu entrei nesse projeto? Eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Fernando. O Fernando, ele é um cara que ele tem um emprego, ele é um funcionário público, ele tem uma vida estável financeiramente. Como funcionário público, ele tem algumas vantagens, uma segurança. Só que, apesar de tudo isso, o Fernando, ele tem sonhos, ele tem os sonhos dele. E tem uma outra coisa, além dos sonhos que ele tem, ele quer a sua liberdade. E o emprego, mesmo que seja público, ele não nos dá essa liberdade. Então, nós temos essa liberdade de ter que cumprirmos 8 horas por dia, ter um chefe, não sabermos quem é esse chefe, de onde ele vem, o que você vai fazer. E você, com certeza, está realizando isso, o sonho de outras pessoas, e não o seu sonho. Então, mesmo que o Fernando tenha essa segurança, essa estabilidade financeira, está na empresa pública, que hoje no Brasil é o negócio dos sonhos da maioria das pessoas, mas não é o sonho do Fernando, porque o sonho do Fernando é ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade de horário, fazer os seus próprios horários, trabalhar o dia e a hora que quiser. Pessoal, eu faço esse negócio em part-time, lógico, porque eu ainda não consegui totalmente ainda a minha liberdade, o meu sonho, que é ter a minha liberdade. Mas, como eu falei, o Fernando ele tem esse sonho. E o sonho dele é ter a liberdade de horário, poder estar viajando pelo mundo inteiro, fazendo as coisas que eu gosto. Então, é por isso que eu entrei, que eu faço esse negócio, porque é um negócio que está me dando a minha liberdade de eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Fernando, e o que é que tu podes dizer aos teus conterrâneos, aos teus amigos brasileiros, quando eles nos dizem que isto é um negócio para português ou isto é um negócio que não é para brasileiros? O que é que tu tens a dizer? Pois é, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse negócio não é só para brasileiro, como para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Hoje, com a internet, nós não temos fronteiras. Veja, eu sou analista de sistemas, funcionário público, e mesmo assim eu não consigo realizar os meus sonhos com o meu emprego tradicional. Por isso que isso funciona para brasileiro também, porque não. Tem que funcionar para brasileiro. Tem que Não tem funcionar motivo para qualquer nenhum. um. Oi? Tem que funcionar para qualquer um. Funciona para qualquer um, desde que você saiba seguir as instruções, os passos que você tem que utilizar o sistema. O sistema ele já é feito para isso. Uma forma muito simples de se trabalhar, que funciona independente de qual lugar do mundo. Exatamente. Muito obrigada, Fernando. Um beijinho muito grande e até breve. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Claro, vamos nos encontrar. Eu estava justamente agora fazendo até um pedido de visto. Nós vamos nos encontrar agora em Orlando em outubro. Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Obrigada, Fernando. Né? Para mim é um grande orgulho apresentar-vos uma pessoa que realmente está decidida a mudar a sua vida e realmente colocou na cabeça que tinha que vir ver de perto o que é que estes malucos portugueses andavam a fazer. Então, um grande clap para a Sandra Siqueira. Sandra, olá! Olá, Bia, boa noite. Estás-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Você. Alô, boa noite a todos. Ah!
Obrigada, Bia, pelas suas palavras. Meu nome Então, o que é que tu estás a sentir estes dias que tens estado aqui? Nossa, bom, primeiro que depois, esse convívio nosso com a internet, e depois que eu conheci esse grupo que eu vi a primeira vez em Chicago, e já tinha, no evento anterior, em janeiro, já tinha vontade de estar aqui, então, quando você foi anunciado o evento, eu falei, não posso faltar, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar, ver de perto, né? Participar com as pessoas. E coloquei essa meta e valeu a pena voar 12 horas. Estar nesse evento 3 dias com pessoas, com essas pessoas que estão todas aqui, que já estão tendo resultados e aprender com elas foi inexplicável. É uma emoção muito grande. Desde que eu cheguei em Portugal, eu fui muito bem recebida. Desde que eu cheguei no aeroporto, na casa da Bia, do Rui, agora nesse momento ainda me encontro em Portugal, na casa do Rui Gabriel. E hoje passamos um dia assim fantástico, eu nem imaginava o que eu ia viver no dia de hoje. E o material todo, as fotografias e tudo isso, e só vou assimilar na hora que eu voltar para o Brasil e olhar para tudo isso, e valeu a pena, vale a pena estar com vocês, fazer parte desse grupo, é seguro, é fantástico, é vivenciar o próprio sonho, né? E o que eu tenho para falar para as pessoas é que o único risco que vocês correm de estar vindo para o lado de cá, fazer parte dessa equipe, é de que vocês vão realizar os seus sonhos. E quando eu percebi nessa manhã tudo que eu estou vivenciando aqui, é fantástico. É fantástico, não tem palavras, então não pense duas vezes. Quando ele me apresentou o projeto da Empower, eu aderi imediatamente e não me arrependi, que mesmo não sabendo nada sobre internet... O que é que mudou estes dias em que tu tens estado aqui em Portugal connosco? E o que é que mudou tu ter estado no evento connosco? Mudou, bom, além de reforçar a certeza de um futuro agora, a certeza de que eu estou no caminho certo e que estou realizando os meus sonhos. Né? Então, e vamos esperar mais vezes por ti aqui em Portugal? Com certeza. Com certeza. Quero estar em todos os eventos, porque quero estar em todos os eventos. Então vamos nos ver agora também em Denver, não é? Sim, daqui a um mês. E vale a pena trabalhar a meta para poder estar lá e cada passo que eu dou, porque de um mês e meio para cá, desde que vim para Chicago, a circunstância já não são as mesmas, né? A minha vida está assim tomando um rumo totalmente diferente. Então, vale a pena continuar a meta e estar junto com o grupo em todo o lugar que eu estiver. Ok. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. E, olha, esperamos-te mais vezes aqui em Portugal e um grande beijinho para ti. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Pedro. Eu vou deixar um gostinho do Evandro para que seja ele próprio, no seu sotaque em particular, a dar-nos a sua história, contar-nos o seu caminho em direção ao sucesso e também nos dizer qual a importância de estar presente nos eventos e qual a importância que ele sentiu de estar em Chicago. Evandro,
Força aí, meu amigão. Olá, olá pessoal, boa noite. Tudo bem com todo mundo aí? Estão me ouvindo bem? Legal, legal. Primeiramente, eu gostaria de dizer para todo mundo que estar no meio de pessoas, pessoas felizes consigo mesmas, pessoas que têm uma visão, né? Que estão dispostas a te ajudar, é algo de outro mundo. E quando você se reúne com essas pessoas num evento onde rola uma energia muito grande, é como se você tivesse encontrado, sabe? É como se você tivesse no seu meio habitat natural. Eu não sei explicar como que é esse sentimento, só estando lá mesmo para saber, mas, assim, é engraçado, pessoas que que estão em outros países, né? Pessoas de culturas diferentes, né? De histórias, cada um tem a sua história, e de repente elas se encontram e vivem momentos ali como se fossem, sabe, como se já se conhecessem há muito tempo, né? Os meus amigos de Portugal são muito alegres. Eu falo isso aqui, depois que eu voltei de Chicago, eu falo para os meus amigos aqui no Brasil, eu falo, pessoal, vocês acham que né, o brasileiro tem fama de extrovertido, de muito alegre, vocês não conhecem os portugueses. Pessoal animado, todo mundo, sabe, curtindo, e foi uma emoção muito grande, né? O que eu posso te dizer é que você não vai se arrepender, você vai fazer muitas amizades, você vai conhecer pessoas positivas, pessoas que estão dispostas a te ajudar. Aqui é todo mundo amigo de todo mundo. Assim, é um turbilhão de energias positivas. Às vezes você fica até meio abobado de tanta energia boa que cai sobre você, né? Às vezes você vê pessoas tão positivas que você fala assim, caramba, meu Deus, que maravilha, entendeu? Isso comprova que o mais importante, às vezes, não é quando você está num local, não é o que acontece no local, não é a festa, são as pessoas que estão com você, entendeu? São as pessoas. Basta que 3 pessoas tenham uma mentalidade assim, você já está na maior festa, na melhor festa possível. Então, eu aqui estou numa grande festa, porque a gente tem muitas pessoas assim. E aí, estava lá com o Magneticista, só que eu tinha uma dúvida, não sabia se isso ia demorar muito, né? Em paralelo a isso, eu consegui um emprego aqui, eu trabalho na área de informações gerenciais, numa multinacional. Eu sou formado em economia, e em paralelo a isso, eu fazia os meus trabalhos em casa. Até que um dia o Silvio Fortunato colocou um vídeo, ele soltou um vídeo falando da Empower Network, né? E aí quando eu vi aquele vídeo, ele falou, pessoal, ó, vocês querem acelerar o ganho de vocês querem ter sucesso na internet, um sistema que já está totalmente pronto, que já está tudo feito, basta você entrar e começar a trabalhar. Eu falei, é isso que eu quero, não vou pensar 2 vezes. Então, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar e assim, vi que era um negócio que eu queria, eu me identifiquei mesmo com isso, entendeu? Porque esse tipo de negócio, ele permite que você tenha mais tempo, você consiga fazer as suas coisas, você consiga fazer o seu trabalho e ainda ajudar outras pessoas. E isso para mim sempre foi, sabe, sempre foi o meu objetivo. Eu não me sentia bem estando trabalhando num local onde eu só pudesse ganhar dinheiro para mim, só para mim. E sabe, isso é uma coisa que eu acho que a vida perde o sentido, né? Eu acho que a gente tem que passar por aqui e fazer alguma coisa de bom para as outras pessoas. Alguma coisa de boa. Pessoal, é assim que eu entrei, eu percebi que eu estava no local certo, na hora certa, com as pessoas certas. Tá? E daquele dia para cá, eu nunca mais parei de me dedicar ao negócio. A Empower Network está fazendo com que eu cresça muito, muito mesmo como profissional do negócio da internet marketing e também como pessoa, porque o produto que ela vende é para desenvolver pessoas, pensamento positivo, né? Você aprende a mexer com a internet, você aprende marketing pela internet,
Mas, acima de tudo, você aprende a ser uma pessoa melhor, a ter uma qualidade de vida melhor e a ajudar as outras pessoas também. Eu só sei dizer que, assim, todos os dias, quando eu acordo, sabe, cheio de motivação para fazer esse negócio. Algo que eu nunca tive, né? Muita gente sabe que, assim, morar em São Paulo não é fácil, o trânsito é terrível, às vezes você leva 2 horas e meia, até 3 horas para chegar no trabalho, e a pessoa acorda na segunda-feira, putz, né? O que me espera? E hoje é segunda-feira, eu acordei feliz, entendeu? Acordei feliz porque eu terei esse hangout hoje e terei a oportunidade de falar com vocês, de falar da minha história, falar um pouco do que eu sinto. Por quê, pessoal? Pessoal, isso aqui é qualidade de vida, tá? Se você tem alguma dúvida na sua cabeça com relação à legitimidade desse negócio, veja o exemplo de um brasileiro que era o mais cético possível. Eu tive um rendimento com a internet muito maior do que o rendimento que eu tenho no meu trabalho atual, porque eu ainda trabalho, e eu faço isso aqui part-time. Eu cheguei hoje um pouco mais tarde no Hangout, porque eu estava trabalhando, né? E vim direto, comi um negócio rápido e entrei aqui. Ou seja, eu trabalho 2 horas com isso, todos os dias. E no mês de maio eu tive um rendimento muito maior do que o rendimento que eu tenho no meu trabalho. No passado nós tínhamos a escravatura. Hoje ainda nós temos isso, mas estamos vencendo. Cada dia mais o ser humano ele está encontrando o seu lugar no mundo, que é, nós viemos aqui para curtir a vida, nós viemos aqui para ajudar uns aos outros, e não estamos aqui para sofrer, para se matar, para conseguir um sustento. Eu, depois de conhecer o Newton, eu disse assim, lá, se calhar sou eu que estou errado na forma de pensar. Mas pronto, eu não me vou alongar mais, vou deixar o Newton falar um pouco. Vá, Newton, a palavra é toda tua. E agora, estão me ouvindo? Eu sou daquelas pessoas bastante teimosas. E todo mundo, a maior parte, conhece a minha história, né? Eu sou engenheiro aposentado, reformado, como se diz aí em Portugal, e fui escravo durante 4 décadas. Uma profissão, a Albarradas lá está toda, Marina, tá bom. Fui escravo durante... Era o destino, isso aí cabia a mim e não era mais ninguém que podia fazer isso por mim. Eu fui engenheiro muitos anos, 40 anos, trabalhei nessa profissão, me realizei, uma profissão maravilhosa. Isso talvez tenha dado aquela formação que eu precisava ter para entender algumas coisas na vida. Mas o que aconteceu quando eu atingi a reforma? Eu, como disse para vocês, sou daquelas pessoas teimosas que repetem e tal, e que tentam até, como diz a Paula, fazer calo, né, para conseguir vencer, para ver as coisas. Claro que esta profissão, este empreendimento na internet é totalmente oposto ao que eu aprendi. E como a maioria de vocês, a grande maioria sabe, minha renda de reformado, ela foi diminuindo com o tempo. E os meus sonhos sempre foram maiores. E eu busquei. E como quem procura acha, quem busca acha, né? Eu acabei fazendo toda essa caminhada do Magnet System, e quando chegou o mês de dezembro, depois de ouvir o Silvio, o Rui e os meus mentores falarem que este era um caminho que reduziria o tempo para nós atingirmos os objetivos, eu achei um pouco estranho. Bom, mas se eles estão dizendo, eu vou tentar, eu vou entrar. Eu sempre acreditei nas pessoas, sempre acreditei. E acreditar nessas pessoas do grupo a que nós pertencemos é muito bom. São pessoas que, quando dizem uma coisa, é aquilo. Então, eu fui, já no final do ano, em dezembro, fui me inscrever, fui fazer a minha subscrição no Empower. E dentro daquele espírito que o Rui Gabriel muito fala, que é assim, ó, dá o passo que o chão aparece. E o chão apareceu. Eu acabei sendo desafiado pela Cesarina, que é muito querida comigo, ela me chama,
que é minha madrinha, e eu aceitei, porque, olha, ser afilhado da Cesarina, quem não quer, né? E ela me apoiou, me entusiasmou, os meus mentores, o meu patrocinador, o Rui Gabriel, e eu acabei indo ver, olho nos olhos, quem eram essas pessoas da minha equipe, lá em Nazaré, no mês de março. E eu confesso para vocês que me apaixonei por todos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, se eu posso, qualquer um dos novatos que estão aí nos assistindo, podem. Eu não sabia inglês, eu arranhava inglês, eu apenas arranhava inglês. E este sistema permite, como alguém já falou aqui hoje, que com o seu portátil e mais um Wi-Fi, ou um Wi-Fi, como se diz aí nos países da Península Ibérica, né? É Wi-Fi, a gente faz o que tem que ser feito. É brincadeira, é como se diz no Brasil, é brincadeira. Quando alguém aí falou em chutar não sei o quê, alguém citou aí atrás, o que eu diria para as pessoas é, aqui no Brasil nós temos um ditado que diz assim, eu vou chutar o balde, vou chutar o pau da barraca. E é o que tem que fazer, não interessa, o resto é o resto. A Márcia é uma brasileira, uma mulher, uma mãe single, brasileira, consultora de telemarketing, que decidiu desistir da profissão que adorava, mas que não lhe dava a compensação que ela gostava e que achava que merecia. E então vai-nos contar um bocadinho como é que foi passar da profissão dela de consultora de telemarketing, como é que descobriu a Empower e 2 ou 3 histórias da sua vida pessoal e ou do negócio que nos mostrem e que mostrem a todos vocês uma postura de atitude de guerreira e os resultados que teve com isso. Márcia, olá, um beijinho para ti, força! Oi, Cris, boa noite. Eu não sei se estão a me ouvir, eu espero que sim. Ai, que ótimo! Estava aqui ansiosa para começar logo. Bom, como você disse, eu tenho 48 anos, né? Sou mãe solteira, né? Sou mãe e solteira, né? Meu filho tem 24, eu trabalhava, como você disse também, com consultora de telemarketing, né? Então, assim, para mim, a Empower é o que assim, foi aquela luz no final do túnel, porque no meu último trabalho tradicional, eu fui para uma empresa que me contratou para eu trabalhar em Fortaleza, e depois de 3 anos a empresa veio a começar a quebrar, né, a abrir falência. E naquele momento eu decidi que não trabalharia mais, não queria mais um trabalho tradicional, isso já tem 2 anos. Fiquei firme no meu propósito, eu passei muitos apuros, mas é assim, eu encontrei a Empower, na verdade, por um acaso, né? Eu nem me recordo muito bem como foi que eu encontrei, eu sei que graças a Deus eu encontrei, né? Sou muito feliz com isso. Eu costumo falar para a minha patrocinadora, que é a Marina, que eu era totalmente jurástica em internet, né? Rex e eu estávamos ali, um do lado do outro, em relação à internet. Mas a Empower, nossa, assim, para mim foi uma coisa maravilhosa. Né? É até difícil colocar em palavras, e não só pelo que você pode ganhar. Eu acredito que não é tão importante, isso é só uma consequência. Mas sim o que você aprende, o que você conhece, uma realidade muito diferente do meu país, né? Em relação a negócios via internet. E que mais, assim... O que eu te queria perguntar, Márcia, o que eu te queria perguntar era o seguinte... o Brasil tem muitas empresas de marketing multinível e esta, embora seja um bocadinho distinta, mas muitas pessoas pensam que é uma empresa de multinível normal, e a maior parte dessas empresas ou estão a ser investigadas ou foram encerradas, e portanto, como é que tu percebeste que a Empower Network era algo seguro e diferente da maioria dessas empresas? No Brasil, hoje, existem 50 empresas relacionadas a marketing, internet marketing, marketing multinível.
Dessas 50, 50 estão sendo investigadas, metade estão bloqueadas e as outras metade está em investigação. E aí, o que acontece? A diferença da Empower. Eu acho que assim, eu vou colocar o meu ponto de vista do que eu vejo, da visão dos brasileiros aqui. O que acontece? Existe uma dificuldade muito grande, eu acho que é até uma limitação, porque quando você se limita a não querer entender e saber uma coisa, você fica achando que aquilo não funciona e que é uma treta, como diz em Portugal. Então, eu vou falar no bom português do Brasil. O brasileiro ele está acostumado a telemarketing escalonário, tipo, de cima para baixo. Então, o que acontece? Quando vê Empower, e é o contrário, né? É de baixo para cima que você recebe os seus ganhos, você tem que trabalhar. E o brasileiro aqui está acostumado a uns processos binários, a processo de matriz, e eles acham que isso é o que se ganha dinheiro, e não é. Você simplesmente alimenta quem está no topo da pirâmide, na verdade. Quando chega a tua vez de ganhar dinheiro, a empresa quebra. Por quê? Porque os caras que estão lá em cima, eles sugam a empresa. A pessoa pode fazer 200 mil cadastros com o mesmo CPF, e na Empower isso não é possível. Eu achei isso maravilhoso, porque Márcia, estava cansada de entrar em marketings assim e acabar dando dinheiro para pessoas que estavam lá em cima. Quando chegava a minha vez de ganhar, pronto, a empresa acabava. Eu assim, mano, que barato é esse? Coisa louca é essa? E é isso, e a Empower é diferente. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, falam assim, olha, Márcia, eu vou entrar, mas você pode me colocar numa posição legal? Justamente porque acho que é uma matriz e é uma pirâmide. Eu falo, sim, eu posso te colocar numa posição legal. Você fica entre o computador e a cadeira. É a melhor posição que você pode estar, né? Porque não existe isso, gente. É isso que às vezes dificulta o entendimento do brasileiro. E também tem aqueles outros que assim, você pode me dar uma garantia? Sim, posso. Eu te dou uma garantia, tu vai morrer, porque é a única garantia que você tem a partir do momento que tu chora depois que você nasce. Não existe garantia, gente. Eu não tive garantia na empresa que eu estava trabalhando. A minha irmã, eu vou dar um exemplo, a minha irmã, ela estava trabalhando numa empresa, ela saiu para fazer uma cirurgia, quando ela chegou a empresa faliu. E aí, cadê a garantia? Gente, a única garantia que existe nessa vida é essa mesma. Tu vai morrer e Deus existe. Ponto. Como diz o Silvio, parágrafo na outra linha. Não tem muita alternativa. Márcia, então, assim, eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu geres o teu dia-a-dia aqui na Empower? Olha, eu tenho meu filho, tudo bem, meu filho tem 24 anos, para a mãe ele nunca cresce, né? Então, é meu filho, eu tenho todos os cuidados que eu tenho com ele desde pequeno, que deixa ele muito bravo às vezes. Mas assim, eu acredito que, independente do que você faça, se você tem pouco tempo ou muito tempo, eu trabalho para a Empower 24 horas, eu respiro Empower e vou continuar assim até eu chegar próximo do que a Cesarina e o Silvio fazem hoje. Enquanto eu não estiver próximo deles, eu vou continuar respirando e sonhando em Empower. Eu acordo 24 horas em Empower. É necessário ser assim? Não, não é, mas eu tenho esse privilégio de poder fazer assim. E não me arrependo e vou continuar fazendo. Eu eduquei, assim, tem mães que colocam, tem mulheres que colocam, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Gente, eu eduquei o meu filho quando eu trabalhava com telemarketing, eu viajei todo o norte, praticamente todo o norte e nordeste do Brasil, meu filho ficou em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo. Eu colocava o meu filho de castigo pelo MSN. Você está de castigo. Eu sabia qual que eram as tarefas dele por Skype. E aí, como que foi? Ai, mãe, tô com dificuldade. Eu ajudava ele assim. Ele saía para a balada, eu estava no celular. Então, não existe dificuldade quando você realmente quer. É muito fácil fazer Empower. E se você puder só dedicar 2 horas do seu dia, talvez você tenha muito mais sucesso do que eu que dedico o dia inteiro. Vai muito de cada pessoa. O legal, uma coisa que eu gostaria de colocar também, que eu acho meio que injusto, é que muitas vezes as pessoas chegam assim e falam assim, poxa, quanto que você está ganhando? A minha resposta é, não importa quanto eu estou ganhando, eu quero saber quanto que tu quer ganhar. Você não pode se basear no que eu ganho. Você tem que se basear naquilo que você quer. Né? Márcia,
Essa é a atitude certa e hoje vamos falar muito de atitude aqui. Tu tens a atitude, tu tens o mindset correto e por isso tenho a certeza que vais ter muito sucesso aqui na Empower Network. Eu ainda vou voltar para falar contigo porque tu falaste do teu papel de mãe e nós ainda vamos falar com todas estas mães, mas isso é uma segunda ronda. Muito obrigada, até já. Fica aí que a tua net não caia agora. Amém! Alô? Que há poucos dias eu recebi assim aquela comunicação da Empower Network. Ali a gente vê que a coisa é séria. Dizia assim, você acabou de receber fundos e não sei o que, não sei o que. Eu fiquei parado, refletindo e imaginando que coisa maravilhosa é esta que você, não precisando ser nem patrão e nem empregado, confortavelmente sentado na sua casa, como eu estou aqui agora, ou num hotel de boa categoria, é claro, não podia ser diferente, né? Como o Miramar, que é um hotel maravilhoso, eu já tenho a minha reserva lá. E, tendo isso, não precisa mais nada. Tendo atitude, o sonho é só tocar em frente. E eu precisava, eu decidi, eu sou teimoso. E o que eu digo para as pessoas que estão entrando, eu já tenho pessoas que estão entrando na minha rede, eu digo assim, ó, se és teimoso como eu, e tens um sonho, acredita em mim, confia em mim, que é o que o Silvio uma vez disse para mim. Confia em mim, vem, entra, que eu vou te dar todo o apoio, e a nossa equipe também. Eu vou rezar para que a Márcia consiga falar connosco mais uma vez. Consegues ouvir-nos, Márcia? Consigo. Ai, que bom, Consigo. Márcia. Estão me ouvindo? Estamos a ouvir-te, sim. Ah, legal, legal. Tu tens um filho de 24 anos e, portanto, o teu filho tem exatamente a idade que tu tinhas quando foste mãe dele, quando ele nasceu. Exato. O que é que tu farias aos 24 anos se tivesses em Empower Network ou se encontrasses uma mãe que estivesse agora a ter um bebê e que tivesse 24 anos, que fosse muito jovem, o que é que tu lhe dirias sobre a Empower Network e a capacidade deste negócio para poder ter mais tempo para os filhos trabalhando a partir de casa e podendo ganhar rendimentos que lhes pudessem cumprir os sonhos todos que têm para os seus filhos? Bom, eu diria a ela assim, cai de cabeça, tipo, cai dentro, porque é assim, é maravilhoso, porque você poder, porque hoje em dia a maioria das mães tem que deixar o filho na creche 5, 6 horas da manhã para poder ir para o trabalho, né? Sair de tirar a criança de casa cedo, poder ir para o trabalho. E pega depois a criança já no final do dia, não tem, chega em casa, já não, assim, já ganha pouco, né? E ainda tem que ficar pagando creche, pagando todas aquelas despesas normais que a criança dá. E quando você trabalha fora, o que acontece? Você tem um desgaste físico e mental muito grande, pelo menos era assim comigo, né? Eu tive por 2 vezes depressão por conta do meu trabalho. E na última depressão que eu tive, infelizmente, eu não consegui me curar sem fazer um tratamento, sem tomar um medicamento. E esse estresse, quando você está trabalhando por você, porque a Empower é um negócio seu, eu vejo a Empower como a minha loja, né? Lá eu vendo os produtos que eu compro, ponto. Então, assim, é o meu trabalho. Então, se você pode se dedicar ao trabalho lá fora, 14, 24 horas, que você acaba vivendo em função desse trabalho, né? Então, não custa você chegar em casa e poder se dedicar um pouquinho para a Empower. Não vou falar aqui em pouco tempo, que, como a Cesarina disse, tudo depende da pessoa, do quanto que ela quer crescer, o quão rápido ela quer crescer, aonde ela quer chegar e quanto ela quer ganhar. O que vai depender mesmo é de você fazer como tem que ser feito, né? Se você seguir como tem que ser seguido, então não tem como dar errado. E você poder acompanhar o crescimento do seu filho desde pequenininho, você poder estar ali, curtir o primeiro passo dele, porque quando você trabalha fora, quem curte o primeiro passo dele não é você, com certeza, ele vai fazer isso na escolinha, sabe? E isso é prazeroso demais para a gente que é mãe, né? Eu perdi muitas fases do meu filho, assim, fases maravilhosas que eu gostaria de ter estado do lado dele, e campeonatos que ele entrou, que ele ganhou, porque ele é b-boy, né? Não podia ser diferente com o tipo de mãe que ele tem, ele tinha que ser meio maluquinho mesmo, mas não tem problema, eu amo da mesma forma.
E eu perdi essas coisas do meu filho. E eu me cobro isso hoje, mas assim, passou, não tem como voltar para trás, então é daqui para frente. Então, se você hoje, você tem um bebê e tiver a oportunidade de estar aqui, nos ouvindo, e entrar, pelo menos tenta, você tem que tentar, você não pode simplesmente falar não para uma coisa sem tentar. Não tem como você saber se uma coisa é boa ou ruim se você não tentar. É que nem uma comida, você não pode falar que ela é amarga, que ela é doce, salgada, se você não experimentar. A mesma coisa é em Power, não tem como você saber. Se você, eu vejo assim, e também tem aquele negócio, se você não, às vezes nós, quando começamos a divulgar, nós somos arrebatados com muitas perguntas. Então, gente, o que eu gostaria de dizer também é assim, aí tem a FAQ, tem um linkzinho que tem uma interrogação, está escrito FAQ. Se você não encontrar ali uma resposta para sua pergunta, é porque não tem como a gente colocar. Tu precisa começar a fazer para poder ter essa resposta. Não tem como a gente responder. Ali tem todas as respostas. Eu, para entrar na Empower, a Marina me mandou a FAQ, eu li 2 vezes. Beleza, entendi. Não existe limitações, gente, de idioma. Antes deles liberarem, eu vou contar, Cesarina Silva, me desculpa, depois puxa a orelha se tiver que puxar. Mas assim, antes de vocês liberarem aí o espanhol, eu não sei falar espanhol, mas eu já estava postando em espanhol. Eu não me limito, eu não sei falar inglês, mas eu posto em inglês. O problema, o difícil é não tentar. Né? O difícil, você vai se cobrar mais pelo aquilo que você vai deixar de fazer e não pelas vezes que você errar. Você não se cobra pelos seus erros, você se cobra pelas oportunidades que você deixa de passar. Né? A gente costuma dizer aqui no Brasil que a oportunidade ela tem cabelo só na frente, depois que ela passa, meu irmão, não dá para pegar pelas costas, não tem, atrás ela é careca. Então, aproveita agora, carrega o botão aí amarelo, como dizem os portugueses. Então, eu vou falar em português do Brasil, clica no botão amarelo, se cadastra e começa, tenta. Se amanhã, o meu objetivo maior é conseguir a minha casa. Então, se amanhã alguém chegar para mim e perguntar, Márcia, quando você pagou na sua casa? Eu vou dizer, eu paguei $25, porque é exatamente esse o valor que eu paguei para poder ter a minha casa. $25, o resto foi tudo consequência do trabalho que eu fiz e naquilo que eu acreditei, nas atitudes que eu tive. Eu fico feliz, até porque todo mundo sabe que hoje eu não conto mais carneirinhos para dormir. Eu conto, são os contatos que vão chegando. Então eu deixo o computador ligado, aqui do lado, embaixo, aparece mais um contato. Mas só para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte, se eu posso, qualquer um pode. Vem para a Empower Network, é a melhor coisa que vocês vão fazer, pode ter certeza.